meus pés no chão, mas sei que o meu coração está muito além do céu e do que se possa ver. Busco o que no alto está, busco o que não passará jamais. Minha vida está escondida em Jesus. Sou estrangeiro aqui. O céu é o meu lugar, é de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Sou estrangeira aqui. O céu é o meu lugar, é de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Onde eu vou morar. Tenho os meus pés no chão, mas sei que o meu coração está muito além do céu e do que se possa ver. Busco o que no alto está, busco o que não passará jamais. Minha vida está escondida em Jesus. Sou estrangeiro aqui. O céu é o meu lugar, é de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui. O céu é o meu lugar, é de onde eu vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Bom dia, bom dia. Senhor é minha luz, salvação, quem terei medo? Senhor é segurança da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação, de quem terei medo? Da minha vida, a quem eu temerei? Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Sou estrangeira aqui. O céu é o meu lugar, é de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Bom dia! Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos compartilhando essa live, gente. Sou estrangeiro aqui. O céu é o meu lugar, é de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Onde eu vou morar. Glória a Deus, bom dia, minha gente. Desculpa que hoje tá aqui meio fora do centro aqui onde eu transmito no Instagram, porque eu tô transmitindo também pelo meu Facebook, tá bom? Aí eu tive que colocar um do lado do outro aqui para poder transmitir dos dois jeitos. Aí ficou meio assim, se eu vier para cá eu saio do Facebook, entendeu? Glória a Deus, que alegria estarmos aqui nessa quinta-feira santa. Quinta-feira santa. Peço que você abra o seu coração, que você abra toda a sua vida para que Jesus possa reinar. Que você possa abrir o seu entendimento pela luz do Espírito Santo. Por isso clame comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo vos será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas,
segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quinta-feira Santa. Hoje é o dia da linda liturgia do lava-pés, da instituição da Eucaristia. Hoje nós iniciamos o Tríduo Pascal. Não é feriadão prolongado, minha gente. O Tríduo Pascal é momento de viver bem a Semana Santa. Já fui pela manhã na igreja, rezei por você, fui rezando meu terço, voltei rezando meu terço. Eu reparto meu rosário em 4 parcelas no dia, né? Faço uma parte 6 da manhã, outra meio-dia, outra 6 da tarde, outra meia-noite, para dar conta aqui de atender todo mundo e de fazer tudo que eu tenho que fazer. Para os que estão chegando agora, meu nome é Luciana, sou missionária católica há 30 anos, sou também formada em musicoterapia, enfermagem e agora psicologia. Graças a Deus, estou fazendo a pós-graduação em neuropsicologia, estou encantada pela neurociência, né? Estou aí estudando um pouco mais para quê? Para que eu possa servir melhor. E eu quero já aqui agradecer e cumprimentar as minhas pérolas amadas. Quero agradecer aqui a Liliana, que já entrou, a Hilda. Quem mais que está aqui? A Nilva, lá no Facebook. Bom dia, querida. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Aline. Hoje consegui entrar ao vivo, glória a Deus, ela falando. Que bom. A Ângela está aqui comigo também, minha linda. Deixa eu ver quem mais. A Graça, a Nicinha, Maria José. É muita gente, minha gente. Depois eu printei a tela ontem, na nossa live da noite das 7 dores de Nossa Senhora. Nós terminamos a live com 4.000 e poucas pessoas, só que vou para vocês verem que bênção que foi. Obrigada a você que parte da sua vida, minha querida. Deus abençoe a sua família e que Jesus possa realmente ressuscitar na sua vida nessa Semana Santa. Amém? Claro que antes da ressurreição vem o sofrimento, né? Nós sabemos que antes da ressurreição vem a lágrima, vem a dor, vem a provação. Né? Nada é fácil, mas com Jesus é possível. Essa madrugada eu compartilhei com as meninas que fazem imersão de cura e libertação comigo. Compartilhei a palavra, né, que todo dia eu compartilho, eu mando meia-noite no grupo da imersão. E vocês começaram a vir me procurar. Lu, obrigada pela partilha. E eu testemunhei uma humilhação muito grande que eu passei. Inclusive, compartilhei uma outra humilhação e prova que eu passei agora nos meus stories. Eu gravei agora há pouco. Depois você vai nos meus stories e você assiste, né? Então, minha gente, o que a gente precisa entender? Que só tem um jeito de ser humilde, que é pelo caminho da humilhação. Quem não gosta de ser humilhado, quem não gosta de ser provado, nunca vai ser humilde. Aliás, já fica uma provocação aqui. Você sabe por que a gente é provado? Vou explicar. Quando você vai comer uma comida nova que você nunca comeu, né? Você olha para a cara dela, como é que você vai falar assim, eu não gosto dessa comida? Sendo que você não experimentou. Não tem como falar que você não gostou de uma coisa se você não provou. Concorda comigo? Isso acontece muito com as crianças, né? Ai, mãe, eu não gosto disso. Mas não provou. Aí depois que prova, que delícia. Muito bem. Então, para a gente entender a prova, funciona da mesma maneira. Por que a gente é provado? Porque Jesus precisa sentir o nosso gosto. Se a gente tem gosto de reclamação, de murmuração, de pessimismo, ou se quando Jesus nos prova, ou a vida nos prova, é para sentir o nosso gosto de Eucaristia, nosso gosto de adoração, nosso gosto de confiança, entendeu? E lembre, minha querida, meus irmãos, que toda prova passa. Tudo passa. Tudo passa. Pela cruz, mas passa. Lembre disso, viu? Tudo passa na nossa vida, né? Beth, minha querida, pensei em você ontem. Você
e na Lúcia de Caraguá. Na Lúcia de Caraguatatuba. Eu quero convidar vocês, eu ia convidar vocês, né? Para fazerem a imersão do mês de abril, gente. Tá maravilhosa. Lu, como é que eu participo da imersão? É só entrar em contato comigo no WhatsApp. Ou aqui pelo inbox, tanto do Facebook quanto do Instagram. Me manda uma mensagem inbox. Lu, como é que participa da imersão? Ou nos meus stories do Instagram, você vai ver que tem um link. Você vai clicar em cima, vai direto para a inscrição, eu vou te chamar e vou te explicar como é que funciona. Não é robô, não é inteligência artificial, sou eu mesma, em carne e osso, mais carne do que osso, que te chamo, tá bom? E te explico aqui como é que funciona a imersão. Gente, no mês de abril, nós vamos viver a espiritualidade da ressurreição. É Páscoa do Senhor Jesus, né? Ele ressuscitou, então que Ele nos ajude também a ressuscitar. Ressuscitar as esperanças, né? E o tema central da nossa imersão do mês de abril, onde toda quarta-feira, 19h30, nós estamos aqui. Não é pelo Instagram, é pelo Google Meet, tá bom? Por isso que tem que fazer a inscrição. Então nós vamos trabalhar o seguinte tema geral. Jesus está avivando os corações, ressuscitando as esperanças e fazendo o milagre acontecer. Primeiro tema, Jesus aviva e ressuscita os meus sonhos. Aí já preparando para o Pentecostes, né? Nós vamos partilhar os 7 dons do Espírito Santo. Aí Jesus ressuscita em mim o dom da sabedoria. Terceiro tema, Jesus ressuscita em mim o dom do entendimento, ou da inteligência, de compreensão das coisas. E o quarto tema de abril, Jesus ressuscita em mim o dom, sabedoria e entendimento, fortaleçam, sabedoria e entendimento, conselho, do bom conselho, o terceiro dom, tá? Vamos viver abril e maio, os dons do Espírito Santo, ou seja, como que eu uso esses dons na minha vida? Como que eu emprego eles no meu dia a dia? Onde que está isso na palavra? O que a psicologia fala sobre isso? Que é muito importante também. Para a gente entender, né, que a fé e a razão, como disse Santo Agostinho, são 2 asas que nos elevam para o céu. A fé e a ciência andam juntas, sim. E tem muitas coisas que nós não conseguimos explicar se não for pelos olhos da fé, da espiritualidade, né? Como que você vive com uma doença incurável há tantos anos que o médico falou para mim, você tem 4 meses de vida. Isso fazem 20 anos, para a glória de Deus. E a doença tá ali, do mesmo jeito. Ela não foi curada. Mas eu vivo a cura dia após dia. Como explicar isso, se no exame tá falando que eu tinha 4 meses de vida? O diagnóstico médico. Porque pela fé, nós podemos mover montanhas. Pela fé nós podemos alcançar o sobrenatural. Viver uma dimensão que não é desse mundo, entendeu? Então vem fazer imersão. Para mulheres, é só para mulheres. Meninas, já deixa eu avisar, eu só atendo mulher. Hoje a minha agenda eu não dou conta mais de atender o teu marido, o teu filho, tá bom? Mas eu posso te ajudar a você ajudar ele, por exemplo. Combinado? Glória a Deus! A palavra hoje está maravilhosa, já dei meu recadinho aqui para vocês fazerem a imersão de abril e maio. E vamos lá para a palavra de Deus de hoje, gente. Que a mulherada veio aqui me agradecer, porque na imersão de cura e libertação, eu mando todo dia a partilha da palavra, né? E na minha partilha da palavra dessa madrugada, que eu mando meia-noite, do dia anterior, no caso, né? Muito emocionante. Eu partilhei uma situação que eu vivi, que eu não vou poder partilhar aqui, que é uma coisa bem pessoal da minha família, mas as pérolas eu partilho. Aquelas que estão no grupo fechado, eu tenho a confiança de compartilhar. Uma coisa que eu vivi com um dos meus filhos, enfim. E toda dor, todo sofrimento, se a gente tirar o olho de Jesus, minha gente, não sobra nada. Nós não temos força, nós não temos capacidade
de administrar muitos sentimentos e sofrimentos se não for olhando para Jesus. Se não for olhando para a mãe de Jesus também, né? Então, fica aqui para nós esse apelo. Até quando, essa pergunta, esse apelo, até quando você vai tentar lutar sozinha? Até quando você vai tentar achar que você tem o domínio da sua mente, da sua saúde mental? Você não tem, nem eu, viu? Eu, sendo psicóloga, faço terapia e tem que fazer, viu? 2 vezes na semana eu faço ainda. E quando eu tô melhorzinha, faço uma. Sabe por quê, minha gente? Porque de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Outra coisa que eu quero pedir para você quebrar o preconceito com a saúde mental. Ou doenças mentais. Por quê? Porque é o preconceito que deixa o diagnóstico tardio. Que faz você não buscar ajuda. E a saúde mental é igual um tumor. Ele começa pequenininho, se você não trata, ele vira e ele tem metástase, ele vai enraizando para vários lugares. Então aquela tristezinha, aquele abatimento, vira depressão, que vira pânico, que vira transtornos, que vira até bipolaridade. Viu? Então nós precisamos atentar para a nossa saúde mental e qualquer resquício de coisas descompensadas, por exemplo, dormindo demais, dormindo de menos. Ou não dormindo. Comendo demais, comendo de menos. Ou não comendo. Não se alimentando, né? Começa as coisas, não consegue terminar. Opa, acendeu uma luz aqui em cima. Tem algo errado comigo. Tá? E preciso buscar ajuda. E a imersão de cura e libertação para nós mulheres é essa ajuda. É essa ajuda para te fortalecer, para você conseguir vencer os teus desafios. Escuta, gente, a gente tem que estar blindada até para rezar por um filho que está longe. Como a Beth falou aqui, Lu, eu vou fazer assim, estou precisando muito. Amém, querida? Depois eu te chamo aqui no WhatsApp. Meu WhatsApp mudou, viu? Aliás, foi clonado meu celular. Entrou nas minhas contas do banco. Meu Deus, foi uma luta. Estou passando a luta aqui ainda, né? Glória a Deus. Mas nós vamos vencer, viu? Porque Jesus venceu. Aí depois eu te chamo, tá, Beth? Ou você vai aqui nos meus stories, que tem o meu novo WhatsApp. Nos meus stories do Instagram, todos os dias tem ali o link para você entrar na imersão, tá bom? É só clicar que eu te chamo. A Beth falando, estou vivendo uma perseguição no meu trabalho que está me adoecendo. Com certeza, vamos trabalhar isso aí. Né? Vamos pedir para Deus, claro, mas fazer a nossa parte também, que é buscar ajuda. Eu lembro, gente, quando eu fiquei doente há 3 anos atrás, que eu fiquei na cama, muito mal, não levantava. Foi decorrência, né, de uma separação dolorida, de tanta coisa que aconteceu na minha vida. Mas um dia Deus falou assim para mim, minha querida, se você não abrir a boca, se você não pedir ajuda, olha quanta gente nesse Brasil você conhece, quantos padres psicólogos você conhece, quantas irmãs psicólogas maravilhosas você conhece. Se você ficar quieta, ninguém vai adivinhar, ninguém tem bola de cristal. E ainda que Deus mandava os anjos, viu? Gente que eu nem sabia quem era, mandava mensagem, Lu, o que está acontecendo? Tá tudo bem? Eu não tinha força nem para responder a pessoa. Eu não tinha força nem para responder a pessoa, porque parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. Tô aqui com a Maria Dulce. Meu Deus, como amo vocês. Dulce, Biratã, família. Luciana, estou aqui com o Biratã, meu marido, lembrando a nossa ida a Israel. E sem dúvida, um momento emocionante foi quando você cantou Ave Maria. Achei que onde estão os restos, é lá onde estão os restos, né, sim, no túmulo da dormição da Virgem Maria. Sei, Dulce, depois te chamo pra gente conversar, viu, querida? Saiba que eu amo muito vocês. Vocês nunca saíram do meu coração. E eu me emociono, sabe por quê, gente? Porque a palavra de hoje fala que Jesus se humilhou, lavou os pés dos discípulos. Eu tô chorona ontem, hoje,
porque a gente é muito forte. O inimigo, ele trabalha para nos entristecer, para nos desestimular. O inimigo trabalha para fazer com que a gente acredite que foi tudo em vão, como foi a palavra de anteontem, não foi? Do profeta Isaías, que é tempo perdido servir a Deus. Só que graças a Deus, minha gente, eu nunca afastei de Jesus. Eu nunca afastei dele. Fui julgada, nossa, inventaram tanta coisa a meu respeito. Graças a Deus, meu padrinho, que é o Padre Bruno da Canção Nova, meu amigo, meu irmão, que é a única pessoa que eu contei o que de fato estava acontecendo, falou: Lu, fique em paz, fique tranquila. Nós sabemos o que aconteceu, né? Aqui a Canção Nova sabe o que se passou. Mas quantas pessoas saíram inventando coisas ao meu respeito e eu aqui tratando. UTI, só de UTI eu fiquei 3 meses, né? Usando fralda. Não foi fácil, mas Jesus já me levantou. Só para avisar, demônio, né? Para avisar o inimigo. Demônio, gente, é tudo aquilo que te afasta de Deus, né? Às vezes não é um ser, mas é uma situação, né? Na nossa vida. Obrigada, Ailda, querida. A Ailda, comecei a atender, ela era 9 horas. Parei agora há pouco com o atendimento com a Ailda, que hoje já atendi 8 mulheres hoje já, gente. Tá bom? Então estou aqui dedicando também meu ministério na área da psicologia, qual eu sou formada. E saiba, meus queridos, que cada um de vocês aqui são muito importantes para mim. Para Jesus, muito mais ainda. Um beijo pro Bira e pra minha linda Goiânia. Logo eu vou estar aí, viu? Se Deus quiser. Voltei a viajar o ano passado, porque eu não fiquei sem viajar 3 anos, né, em missão. Não podia, não tinha como, minha saúde não me permitia. Mas o ano passado, em janeiro do ano passado, fez exatamente 1 ano. Eu fiquei hospitalizada 20 dias. Meu rim esquerdo parou, né, a mulherada que me acompanha aqui sabe. E naquela enfermidade aqui no Hospital Hugo Miranda, aqui onde eu moro hoje em Paraty, no Rio de Janeiro, eu tive uma visualização com o Padre Jonas. Eu não estava dopada de remédio, viu? Quando eu tive essa inspiração, contei pro Padre Bruno, fui lá na Canção Nova contar para ele, ele chorou, né, comigo. E o Padre Bruno falou, o Padre Jonas em espírito, no caso, você entendeu, né? Não é que ele apareceu, não é que ele reencarnou e eu sei lá, não, nada disso, na fé. Ele apareceu para mim e falou assim: aguenta firme, minha filha. Olha o que Jesus fez por você, vai evangelizar, assim, nem que seja de fralda. Dá uma data para Jesus uma vez por mês e vai, né? E assim foi, eu disse sim e não parei mais. Semana que vem vou estar em Sorocaba pregando um encontro para mulheres, interior aqui de São Paulo. 300 mulheres, né? A Beth falando: Lu, amei a sua camiseta, fé. É da minha loja, viu? Tem na loja. A Beth já comprou, acho que 4 camisetas minhas, né, Beth? Que eu mandei para você, para tua filha de Portugal. Essa tem na loja, viu? É em azul marinho, é linda, fresquinha, uma delícia. Chegou várias coisas novas, depois eu mando as fotos para vocês. Mas vamos lá, gente. Palavra de Deus, café com pão da palavra. O objetivo é a gente se alimentar da palavra. Então vamos lá. Hoje são 2 leituras, então eu vou ler mais rapidinho. Não vou parando tanto, só paro no Evangelho. Glória a Deus, vamos lá então. Hoje a primeira leitura, Êxodo 12, do 1 ao 8, do 11 ao 14. Mas primeiro a gente tem que entender que contexto que foi ministrada essa palavra aqui, tá? Lembrando que o povo era escravo no Egito, que o faraó fazia eles passarem fome. Eles viviam comendo restos de comida e cebola, tá? Saíram daquele cativeiro, ficaram 40 anos andando em busca da terra prometida, e no meio disso aqui, Moisés e Arão o Senhor Deus se dirige a Moisés e Arão no Egito ainda. Quando eles estão lá, querendo celebrar a Páscoa deles, porque a Páscoa é uma festa que já era judaica, que já comemorava a libertação do exílio da Babilônia, do cativeiro, que Israel ficou presa, ficou cativa daquele faraó, daqueles líderes daquela época. Por isso, muito cuidado em quem a gente vota, porque a gente pode ficar escravo, refém do sistema e do governo.
tá? Que foi o que aconteceu com esse povo, né? E a palavra continua dizendo que o Senhor então chega para Moisés e Arão. Quem que era Arão? Era irmão de Moisés. E o Senhor fala assim: este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo que no 10º dia desse mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. E se a família não for bastante numerosa para comer cordeiro, convida também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis escolher tanto um cordeiro quanto um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 desse mês. Então toda a comunidade de Israel reunida imolará o cordeiro ao cair da tarde. Vamos parar aqui só um pouquinho para explicar. O que Deus falou para Moisés e Arão? Viu? Vocês vão celebrar a Páscoa. Celebrem com a família, celebrem com os vizinhos. E Deus deu o direcionamento do como fazer. Só que naquela época se acreditava no sacrifício animal. Pegava um novilho, um bezerrinho, cortava o pescocinho dele, sangrava no altar. Quem tinha menos posse, uma pombinha, uma rolinha, né? Só que aqui faz, então, a ligação com o Novo Testamento. Quem que é o Cordeiro de Deus? O sacrifício de Deus? Jesus, né? Por isso a gente celebra em família, por isso a gente celebra com aqueles que nós amamos, para que Jesus renasça na vida da pessoa. Muito bem. Continuando, Deus falou o seguinte, que daí depois que pegasse o cordeiro, pegaria um pouco do sangue do cordeiro e untaria, passaria nas portas e nas casas em que comerdes. Comerei a carne nessa mesma noite, assada com fogo, pães ázimos, que é aquele pão sem fermento, né? Pão sírio, sabe? Que é feito na frigideira, assim, sem fermento. Pães ázimos e ervas amargas. Assim deveis comê-lo com os rins cingidos, ou seja, com os rins protegidos, que é o órgão vital, sandálias nos pés e cajado na mão, e comereis às pressas, pois é Páscoa. Isto é, a passagem do Senhor. Ou seja, Deus foi dando toda uma simbologia para Moisés e Arão, o irmão de Moisés, de como preparar bem aquela Páscoa. E ainda dando a instrução, olha, vocês não vão entender agora, mas passa na porta o sangue. E hoje esse sangue nós sabemos, só vamos ler na leitura, o sangue da nova e eterna aliança, que é o sangue derramado por Jesus na cruz. E naquela noite, continua a palavra, eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem, de homens até animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. Deus falando o seguinte: todos aqueles que adorarem falsos deuses, ou que oprimiram vocês, eu vou tocar no primogênito, ou seja, no filho mais velho, né? Mas vocês que estiverem com o sangue do cordeiro na porta, serão protegidos. Minha gente, quantas vezes minha casa foi protegida, porque eu tenho o revestimento do sangue do cordeiro sobre a minha vida, busco ter a Eucaristia diária, a missa diária. Já contei para vocês várias vezes o dia que o ladrão entrou na minha casa, com meus filhos dentro da casa. Eu tinha levado a chave e deixei as portas abertas, pois o ladrão espancava a porta. Meus filhos, o Antônio e a Maria Clara, era nenê de colo, que eles são 1 ano de diferença. Pois o ladrão esmurrava a porta e não pegava na maçaneta da porta, porque a minha casa é revestida pelo sangue do cordeiro. Contei também da cobra que apareceu aqui na minha casa, uma jararaca, que a minha cachorra avisou que a cobra estava aqui, vindo já para minha direção. Minha cachorrinha se arrepiou tudo assim, a Pérola.
aqui no meu, no chão. Ela foi no meu pé, deitadinho. Ou seja, é essa proteção que hoje é o sangue de Jesus. Entendeu? Que palavra mais linda, né? E o sangue, desculpa, servirá de sinal nas casas onde estiver. Ao ver o sangue passar adiante, e não vos sairá praga exterminadora quando eu ferir a terra. Este dia será para vós uma festa memorável em honra ao Senhor, que é a vez de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ou seja, quem troca isso por feriadão, ai, porque eu vou pro sítio, ai, porque eu vou pra praia. Você tem o ano inteiro para fazer isso, querido. Eu sei que eu moro aqui em Paraty, hoje cidade turística. Hoje de manhã eu fui para a igreja. Eu vou agora à noite também, 19h30. Mas de manhã eu tinha outra espiritualidade, né? Eu fui lá. Também fui rezando o terço, voltei rezando. Mas a cidade tá assim, ó, de turista. Que não entendeu nada. Enquanto ele tá aqui, a casa dele tá sendo revirada às vezes. Ou pelo ladrão mesmo, né? Ou pelo ladrão que entra e rouba, ou pelo ladrão que é o inimigo na palavra de Deus, como está escrito em João, capítulo 10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Por isso que o salmo de hoje vai dizer o seguinte, Salmo 115. Deixa eu só baixar o volume aqui que eu vou cantar o Salmo 115 para vocês. O refrão só, tá? Porque senão não vai dar tempo. A live tem que ser 1 horinha. Vamos lá. Deixa eu baixar, senão vai me atrapalhar aqui. Eu acho que é a minha internet, Hilda, ela falou que tá travando. Que deu uma travada aqui também, ó. Vamos lá. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Olha, me arrepiou. Nossa, o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que salmo mais lindo. Depois você lê o restante aí, viu? E aprenda que a palavra de Deus deve ser a primeira coisa na sua vida, né? E a primeira leitura, que é mais curtinha, vamos lá, 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Lembrando que Paulo escreveu essa carta aos Coríntios. E Paulo conheceu Jesus 40 anos depois da ressurreição de Jesus. Paulo, que era Saulo, não foi discípulo de Jesus. Foi depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu 40 anos depois. E ele escreve isso, que chega até nós. Nós somos essa descendência. Irmãos, diz a palavra, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Então o negócio é o seguinte, escuta que eu estou transmitindo a verdade para você. Na noite que foi entregue, que é hoje, quinta-feira santa, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e disse, isto é o meu corpo, que será dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Ele não disse, viu, pega um pedaço de pão chechelento da padaria, que isso representa o meu corpo. Ele não falou isso. Porque é um pão ázimo, a Eucaristia é um pão ázimo. É um pão sem fermento, é um pão preparado com todo um rito. Com todo um esquema, como o peso do que nós lemos agora, né? Fazer isso em memória de mim, esse é o meu corpo. E do mesmo modo, no final da ceia, tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova e eterna aliança,
o meu sangue. Todas as vezes que beberdes desse cálice, fazei isso em memória de mim. E todas as vezes, de fato, que comerdes desse pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus, né? Você está entendendo? Que coisa mais linda. Quem está achando que está cortando muito, vai para o Facebook. Pula lá pro Face. O Face não está travando, tá bom? Lembrando que depois essa live sobe pro meu canal do YouTube, tá? Depois você pode acompanhar novamente. Então, minha gente, foi passado de geração em geração e hoje nós estamos aqui. Nós somos parte dessa geração que proclama o senhorio de Jesus, que crê no milagre, que crê na promessa. Aí vamos agora para o Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Opa, saiu aqui. Desculpe, gente. Ai, perdão. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 13, do 1 ao 15. Vamos lá. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Já vou começar a chorar. Porque você imagina que a palavra se coloca no lugar de Jesus, Jesus sabendo que ele ia morrer. Mas a pior morte para Jesus foi saber de tudo que estavam armando contra ele, a traição, a humilhação. Saber que uma pessoa que está ali dormindo com você, comendo com você, caminhando com você, está armando pelas tuas costas. Disse a palavra anteontem que Jesus ficou comovido. Ou seja, Jesus chorou, gente. E eles estavam, versículo 2, tomando a ceia. E o diabo já tinha entrado no coração de Judas. Olha a presença do inimigo aqui. Real, né? Filho de Simão Iscariotes. E o propósito era de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa. De repente, no meio disso tudo, você imagina a cena. Judas foi trair. Isso aconteceu antes de sair, né? Então o que Jesus fez? Uma última cartada de amor. Uma última cartada de esperança. De um legado, de deixar isso para a história. Então Jesus levanta, minha gente, e faz isso aqui. Levantou, tirou o manto, né? Pegou uma toalha, amarrou na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando os pés com a toalha que estava cingido. Então Jesus se abaixou, lavou aqueles pezão daqueles homens encardidos, fedorento, pecador. Que um dia eu vou fazer aqui com vocês o estudo dos temperamentos dos discípulos, do caráter de cada discípulo. Você vai ver que Jesus, gente, era totalmente controverso. Ele escolhia aqueles que são os mais improváveis. Gente do céu, um pior do que o outro. Lavando o pé deles. Chegou a vez de Simão Pedro e ele disse: Senhor, tu me lavas os pés? E Jesus respondeu: se eu não te lavar os pés, não terá parte comigo. Vamos entender então que se lavar os pés é se inclinar, se rebaixar, se humilhar. Que situação! Aliás, a palavra humildade, sabe de onde que vem? A etimologia vem de humus. Sabe o que significa humus? É o cocô da minhoca. Desculpa falar desse jeito. É o excremento da minhoca, né?
mas é a terra mais fértil. Ou seja, só é humilde quem é humilhado, repito. Quem não aguenta a humilhação, que acha que é melhor que o outro, porque como é que fala comigo desse jeito, que não sei o quê, não é cristão, não adianta. Mas estamos aqui no caminho para aprender a ser, né? Glória a Deus. Então Simão disse, então Senhor, disse Jesus, né? Se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo. E Simão Pedro disse, ó, então não lava só os pés, mas lava-me o corpo inteiro. As minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu seu manto, sentou de novo e disse aos discípulos, compreendeis o que eu acabo de vos fazer? Vós chamais mestre, Senhor, e dizei bem porque eu sou. Portanto, se eu sou Senhor e mestre, vos lavei os pés. E assim também vós deveis lavar os pés um dos outros. Aí complicou, né? Que enquanto está lavando o meu, tudo bem. Agora, enquanto eu tenho que lavar o do outro, é mais difícil. Versículo 15, encerrando a palavra. Dei-vos esse exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra mais linda. Então, hoje é o dia de nós compreendermos que o Senhor, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o magnânimo, maravilhoso, bondoso, misericordioso, tudo que é oso de maravilhoso, se inclinou e lavou os pés. Imagine nós, quem somos nós na fila do café com pão, do pão, né? Quem somos nós? Eu gosto muito daquela palavra que está em Eclesiástico capítulo 2, paciência, né? Na humilhação, tem paciência. Espera o momento que Deus te engrandeça. Nesse tempo que eu passei de deserto da minha vida, o que ela fez? Ela amou. Ela perdoou. Ela foi paciente, ela foi digna da honra, porque ela tinha tudo para subir nas tamancas e gritar, né? Então hoje a palavra central é a seguinte. Primeiro, Jesus instituiu a Eucaristia. Não se afaste dela. E não troque Jesus na Eucaristia por nada desse mundo. Por nada desse mundo. Segunda mensagem dessa palavra. Deixe Jesus lavar teus pés. Deixe Jesus lavar o teu corpo inteiro de toda a sujeira, de todo o pecado. Mas também você, quando for necessário, lave os pés de quem necessita. Muitas vezes, você está com a razão e tem que pedir perdão. Acontece. Foi esse o ensinamento de Jesus, amém? E só tem um jeito da gente conseguir essa graça. Pela luz, pela presença do Espírito Santo. Por isso vem agora sobre nós o poderoso Espírito Santo no final dessa live, nos abençoando para viver bem esse tríodo pascal. Que nós possamos hoje, nessa noite, deixar que o Senhor nos lave o corpo inteiro, a alma, o coração, os pensamentos. Tranquilize a nossa vida que está atribulada, quem sabe. E eu te peço isso, Senhor, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Deixa eu rezar por você. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Ó glorioso patriarca São Bento, rogai por nós.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas dos demônios. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, que assim seja. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. E pedindo para Nossa Senhora também nos abençoar, pisar na cabeça da serpente que está atacando a nossa vida. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel, Arcanjo de todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos, e fujam da vossa face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo amado. Que Deus abençoe a vida de vocês. E o meu recadinho final é: mulherada, hoje eu desenvolvo um trabalho aqui com as mulheres de terapia e espiritualidade. Tá? Se chama Projeto Formando Pérolas. Eu, como psicóloga, mas também como missionária da Igreja Católica, uso da fé e da espiritualidade para ajudar você a sair da depressão, como eu fui ajudada. Trabalho na linha da logoterapia de Viktor Frankl, uma coisa linda que foi instituída pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II, que disse que essa linha de terapia é a mais parecida com o cristianismo que existe, né? Eu ajudo você a ressignificar a sua vida através da imersão de cura e libertação. E abril está começando uma nova turma, dia 8, quarta-feira que vem. Então venha participar. A inscrição é apenas R$ 70 o mês inteiro. Você tem direito a atendimento individual de segunda a sexta. Eu criei um esquema aqui para atender a mulherada, né? Fora o meu consultório, as que são fora da imersão, nós temos também essa possibilidade de atender. Eu mando a palavra de Deus todos os dias, conteúdos todos os dias que nos edificam, que constroem o nosso coração e principalmente nos fazem nos aproximar do sagrado, voltar para os braços do Pai, que talvez muitas coisas não estão fluindo na sua vida, justamente porque você se afastou de Deus. Precisa voltar, tá bom? Então Deus abençoe, obrigada. Eu vou cantar uma música minha, se chama Filho Amado, para encerrar, pedindo ao Espírito Santo essa graça na nossa vida. Amém? Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando que essa live é de segunda a sexta, 10h30, chama Café com Pão da Palavra, e daqui a pouco ela sobe para o meu canal do YouTube. Me siga e se inscreva no meu canal do YouTube, é novo. O meu outro foi clonado. Aquele outro que eu tinha quase 100 mil inscritos, gente, foi clonado, foi roubado. Comecei de novo, estou recomeçando. Meu novo canal do YouTube é Luflix Psicologia e Fé. Ou se você jogar no YouTube, Doutora Luciana Psicóloga, vai estar lá também. Daqui a pouco esse vídeo sobe para lá, tá bom? Beijo no coração, amo vocês e vamos pedir o Espírito Santo que nos capacite, que nos ajude, que nos dê força para viver bem esse tríduo pascal. Beijo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, e confirme no meu coração que eu sou amada, sou filha amada, que amada eu sou. Vem, Espírito de Deus, e confirme no meu coração que eu sou amado, sou filho amado, que amado eu sou. É bom, Senhor, saber que sou amado, bem mais do que saber, desejo crer. Vem, Espírito
grande abraço para meu querido Padre Luiz Augusto de Goiânia, sua bênção, e meu afilhado Padre Gilson, que acabei de falar com ele aqui. Um abraço, um beijo. Deus abençoe. Vem Espírito de Deus, amado, e confirme no meu coração que eu sou amado, sou filho amado, que amado eu sou. Tchau, tchau, gente, obrigada. É bom, Senhor, saber que sou amado, bem mais do que saber, desejo crer. Vem Espírito de amor, me convença de que sou um filho amado, feito para amar. É bom, Senhor, saber que sou amado, bem mais do que saber, desejo crer. Vem Espírito de amor, me convença de que sou um filho amado, feito para amar. Vem Espírito de amor, me convença de que sou um filho amado, feito para amar. Deus abençoe, gente. Uma ótima quinta-feira, uma ótima Semana Santa para nós.